Saudações, meus irmãos em Cristo. Muita paz. Meu nome é Raimundo Menezes. Sou da comunidade Santa Luzia, Paróquia Menino Jesus de Praga em Teresina, no Piauí. Bem-vindos ao nosso canal, Católicas de Teresina. No vídeo de hoje falaremos sobre a paróquia de São José Operário e da igreja, fruto da determinação, fé, perseverança e da ação missionária. A paróquia de São José Operário se localiza no início da zona norte de Teresina e hoje o território paroquial conta com 6 comunidades, a comunidade matriz e 5 outras comunidades com as suas próprias capelas. Ao todo, as comunidades que constituem a paróquia constituem uma grande comunidade de fé envolvidas com o amor de Cristo e com a graça e a proteção de Nossa Senhora e de São José. Mas, meus irmãos, como foi o início dessa paróquia? Para responder isso, temos que voltar um pouco no tempo. Se formos analisar a história da criação das vilas operárias no Brasil, temos que declinar para uma definição de que foram conjuntos habitacionais com toda a estrutura construída por empresas e indústrias especificamente para seus empregados, ou seja, fruto da iniciativa privada. A Vila Operária de Teresina, a sua origem, teve características bastante diferentes das que ocorreram pelo Brasil, sendo que uma delas foi o fato que surgiu da iniciativa do poder público. Para a gente entender um pouco mais, temos que falar sobre a situação social, econômica e urbanística da Teresina da primeira metade do século XX. A cidade era como que concentrada entre a região do Troca-Troca e a igreja de São Benedito. Inúmeras casas coberta de telha e coberta de palha existiu na zona urbana de Teresina. Com o desenvolvimento da economia, do comércio, muitas ruas tiveram que ser abertas, outras reestruturadas. Várias casas tiveram que ser demolidas para atender a esta demanda. Com relação a essas casas cobertas com palha que existiam perto ou na zona urbana de Teresina, temos que falar que muitas delas foram incendiadas, incêndios criminosos registrados na década de 40. Na descrição desse vídeo nós temos referência onde se pode aprofundar um pouco mais dessa história delicada da nossa cidade. Pois bem, no ano de 1929, o Poder Público Municipal de Teresina distribuiu lotes de terra através de sorteio a famílias de trabalhadores para que fossem construir suas residências. O local escolhido foi uma região um pouco ao norte, onde está ali a férrea, ali perto do bairro Mafuá. O detalhe é que as próprias famílias, as sorteadas, deveriam desmatar a área, marcar as ruas e construir suas residências. Já se pode fazer uma inferência quase certa que no início aquele local não tinha muita estrutura urbanística nem sanitária, mas com o tempo, demorado tempo, foi sendo incorporado novas melhorias no local, até se adquirir um mínimo de habitabilidade neste novo bairro. O número de moradores da Vila Operária crescia rapidamente e junto com ele uma maior necessidade de atendimento pastoral. Na época, a área estava sob a jurisdição da matriz, Nossa Senhora do Amparo. Sensível a essa necessidade, o arcebispo Dom Severino Vieira de Melo determinou que fosse construída ali uma capela. A pedra fundamental desta igreja foi lançada no dia 15 de maio de 1953. Podemos dizer que a construção da igreja sofreu algumas dificuldades, e esta
ao longo da história, pode ser dividido em 3 etapas. A primeira etapa aconteceu no ano de 1953. Coube ao padre José Isaías Areia Almeida, o padre Almeida, designado pelo arcebispo Dom Severino Vieira de Melo, iniciar os trabalhos da construção da igreja. A igreja foi projetada pelo próprio arcebispo, na forma de uma cruz latina. Quando os 3 braços menores da cruz estavam na altura de 4 metros, Dom Severino, um dia visitando a obra, observou que o projeto inicial havia sido alterado para maior. Não satisfeito, de imediato mandou suspender a obra. A segunda etapa vai de 1956 a agosto de 1957. Esta etapa da construção ficou aos cuidados do padre José Machado Coelho, o padre Machado. Aqui temos que falar como se deu este reinício da construção e a sua motivação. Num certo dia de 1956, após atender a confissão de uma pessoa no bairro Aeroporto, ao voltar a pé, o padre Machado se deparou com as obras da igreja há muito tempo paralisadas. No dia seguinte a este fato, ele procurou o Monsenhor Chaves e pediu permissão para ficar com atendimento espiritual no bairro e continuar a construção da igreja. Assim, começaram as missas aos domingos às 17 horas, mas na igreja mesmo. Dado o crescente número de fiéis na participação da Santa Missa, ficou claro a necessidade do reinício imediato da obra para a construção da igreja. Os fiéis demonstraram de imediato a alegria e satisfação pela ideia e se prontificaram a trabalhar no que fosse preciso. E assim foi feito. O padre Machado ficou na comunidade até agosto de 1957 e deixou grande parte da igreja já construída. No dia 1º de maio de 1957, a igreja da Vila Operária, ainda em construção, foi elevada à categoria de igreja matriz, com a criação da paróquia por Dom Avelar Brandão Vilela, arcebispo metropolitano de Teresina. E por ter sido criada no dia de São José Operário, e está localizada em um bairro de operários, recebeu o nome de Paróquia de São José Operário. O padre Francisco das Chagas de Carvalho foi o primeiro vigário da Paróquia de São José Operário, a quem coube o término da construção da igreja. O padre Carvalho ia ser nomeado vigário da Paróquia de São José de Altos e o padre Machado da Paróquia de São José Operário, da Vila Operária, onde ele já estava. O que se deu é que no dia 13 de junho de 1957, aconteceu nas proximidades da cidade de Altos um gravíssimo acidente de trânsito, onde morreram 33 pessoas, entre elas a mãe do padre Francisco Carvalho. Por esse motivo, o padre Carvalho ficou em Teresina com seus familiares e o padre Machado foi assumir a paróquia de Altos. O padre Carvalho ficou na paróquia até 1960, quando recebeu a incumbência de assumir uma nova paróquia no bairro Vermelha, onde mais uma vez participou ativamente da construção de uma nova igreja, a de Nossa Senhora de Lourdes. A mudança promovida pelo arcebispo Dom Avelar Brandão Vilela iria alterar profundamente a realidade da paróquia de São José Operário. Só nas santas missões nós temos uma festa bonita assim, um começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. Um começo de lá do céu, onde a festa não tem mais fim. No ano de 1960, o arcebispo de Teresina, Dom Avelar Brandão Vilela, convidou a congregação do Santíssimo Redentor a assumir uma paróquia na diocese. Os primeiros missionários redentoristas a aceitarem o convite foram os norte-americanos da província de Manaus.
que assumiram a administração da paróquia de São José Operário em agosto de 1960. Lembrando que os redentoristas participaram ativamente de um grande momento na diocese em 1959, as Santas Missões Populares. Em 1965, a paróquia foi entregue aos redentoristas irlandeses da vice-província de Fortaleza, que assumiram paulatinamente a paróquia de São José Operário. Contaram com a orientação dos confrades americanos da vice-província de Manaus, os quais desde 1960 administravam a paróquia. O início do trabalho desenvolvido pelos padres redentoristas, caracterizados pela disciplina e organização das atividades a serem desenvolvidas, favoreceu o desenvolvimento da paróquia de São José Operário, assim como de todo o bairro Vila Operária. E hoje, o que falar da paróquia de São José Operário? Uma terra de missão contínua e demandante. Inúmeros desafios surgem no seu vasto território paroquial. As dificuldades que aparecem são rapidamente transformadas em desafios, pois o cerne da missão é a oração, e esta sempre fortifica. A novena, em honra a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, não é um momento apenas paroquial. Inúmeras pessoas das mais diferentes regiões participam com alegria. Levam consigo a paz recuperadora do manto protetor de Nossa Senhora, portadora do acalento de Jesus. Não é mágica, é oração e fé. Fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos na caridade, inflamados no zelo, humildes e sempre dados à oração. Os redentoristas, como homens apostólicos e genuínos discípulos de Santo Afonso, seguindo contentes a Cristo Salvador, participam do seu ministério e anunciam a toda a paróquia de São José Operário, com a evangélica simplicidade de vida e de linguagem, pela abnegação de si mesmos, pela disponibilidade constante para as coisas mais difíceis, a fim de levar a todos a copiosa redenção. Então é isso, meus irmãos. Nós, como batizados, nos agregamos a Cristo e assim herdamos a realeza, o sacerdócio e a profecia entrelaçados com os dons do Espírito Santo. Mas estes tesouros não significam nada se não os transformarmos efetivamente numa verdadeira ação missionária que leve o Evangelho e disponha a ajuda a todos os necessitados. Peço agora que se inscreva no canal, mas que principalmente divulgue para o maior número possível de pessoas, porque todos nós temos que conhecer a história da nossa igreja. Todos nós temos que ser missionários, em nome de Jesus. Muita paz.